Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, com base nos livros do Sr. Cónigo Manuel Maria, com o comentário da Maria do Rosário Patrício, com a minha moderação. Sr. Cónigo, hoje continuamos no Reflexos Douradinho, por ocasião das suas bodas de ouro, o volume 5º, e hoje o Reflexo 28, festas e romarias, nem a propósito, neste tempo de verão. Exatamente, até porque o mês de julho já vai a mais de metade e por isso mesmo isto fica a matar, atendendo essencialmente à vinda dos romeiros, que em vez de irem para Roma, vêm para Portugal, para as suas aldeias, porque têm as festas nas suas aldeias. É os imigrantes portugueses que andam lá por fora, não é? É verdade. Vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Festas e romarias. Em teoria, as festas e as romarias nasceram da necessidade de se tornar manifesta a crença religiosa. Mas não só. São tão antigas como, no seu complemento, como o culto dos mortos. O que quer dizer que existem desde que o homem é homem, sobre a face da terra. Mas eu creio que, em simultâneo, houve razões antropológicas e etnográficas para que haja festas e romarias. Festas, arraiais, romarias, feiras, tradições, tudo teve um berço comum, que foi a necessidade de peregrinar. Esta é boa, hein? A necessidade de manifestar alegria, de espairecer, de unir gestos, pensamentos, atitudes, sacrifícios e orações e de provocar bairrismos e atrações. E de encontrar, pelo menos antigamente, possíveis pares para próximo namoro e futuro casamento. E dentro do cristianismo, de cultuar a Virgem e os santos. Há já tantas razões para haver festas e romarias. Nos nossos dias, este século XXI, continua a ser verdade que do que o povo gosta é de comes e bebes, de esquecer as arrelias, de procissões e andores engalanados, de sardinha assada e frango no churrasco, de muita cerveja e vinho tinto e de passar umas horas de folia e de despreocupação. Com o nome de um santo ou de uma santa, em honra de quem se faz o festejo, é vê-los a eles e a elas a percorrer geograficamente uns quilómetros para estrear roupa nova, mostrar as últimas modas em uso e aproveitar umas horas sadias e até umas discussões já previstas do ano anterior e decididas desde tempos antigos. Não há recanto em Portugal que fuja à regra. Com uma tradição milenar, seria longa e inesgotável a lista dos lugares de encontro e de festas cíclicas em Portugal. As romarias portuguesas, que levam o povo às ruas, misturando sagrado e profano, anunciadas por foguetes e música e bombos, são do mais genuíno que o povo português possui. Por todo o espaço geográfico isso acontece, sobretudo nos meses de verão, que é o tempo propício a que os imigrantes também façam jus à tradição, porque tiram férias nesses dias para estarem presentes na sua aldeia de origem e participarem animadamente nos eventos e nas comezainas. Não faltam bandas filarmónicas, nem música barulhenta e festivaleira da aparelhagem sonora e dos artistas convidados para a festa. Os palcos vibram de animação e ginástica e à sua volta há carradas de gente a dançar, abanando cadencialmente ou cadenciadamente o corpo em emoções e entusiasmos. As festas e romarias
são caras à alma do nosso povo crente e folgazão. Têm uma função simultaneamente religiosa e social. Como atrás se disse, a elas afluem os filhos da terra para alimentar a fé que os liga à sua igreja e fortalece as raízes que os unem ao seu torrão natal. Nelas se robustecem velhas amizades e se criam outras novas, embora às vezes também são geradoras de discórdias, porque o calor aperta e o álcool sobe à cabeça de alguns romeiros. É próprio deles que, depois de satisfeitas as devoções e cumpridas as promessas, deem largas à emoção e à alegria, num convívio salutar e fraterno com os parentes e amigos, cantando e dançando no largo da freguesia ou no recinto da ermida. As festas e romarias constituem, indubitavelmente, um traço típico da cultura popular portuguesa. Elas fazem parte das tradições e memórias de um povo que luta para manter atual a cultura secular, que lhe confere uma identidade muito própria. Isto é o que eu desdobrei em palavras quando, com este título, pensei nestas coisas assim. E dá-me pena é que haja festas e romarias com nomes de santos e santas, e até de Nossa Senhora, que antigamente tinha razão de ser, mas agora é só um título para justificar as pessoas reunirem-se à volta das sardinhas assadas no mês de junho e depois do frango assado e do que calha nos outros meses de julho e agosto concretamente. Mas o julho ainda tem muita sardinha também por aí. Mas chamarem, por exemplo, festas em honra da senhora de não sei o quê, quando aquilo é só festas em honra do encher o bandulho, do baile, pronto, mas está bem, são festas e romarias. Já agora, com a palavra romaria, e nós, este ano, de 2025, com o chamado jubileu, que está dedicado à peregrinação, somos peregrinos de esperança, assim se diz, a palavra romaria tem como origem a palavra Roma, que era exatamente as pessoas peregrinarem a Roma. E esta palavra deu sentido a tudo o que seja romaria em qualquer canto. Haja Roma, não haja Roma, haja Itália, não haja Itália. É às nossas terras, às nossas aldeias. Estas visitas assim. Pronto, é mais uma explicaçãozinha minúscula, mas que às vezes ajuda a perceber o significado de alguns termos. Muito bem. Maria do Rosário, aqui há duas experiências diferentes, não é? A tua do norte do país, a minha do sul do Alentejo. Apesar de sermos um país pequenino, há diferenças muito acentuadas, não é? E nisto de festas e romarias, eu há bocado queria dizer até uma coisa que depois não comecei. Os franceses, quando a gente pega numa uva e tem lá por dentro aquelas coisinhas pequeninas que lhes chamamos as grainhas, eles chamam-lhe pépin. E eu lembro-me, uma vez aqui, isto por causa da diferença norte-sul. Lá no norte, por causa da deficiência da linguagem, às vezes não dizem pevides. Sim. Já eu ouvi dizer píbedas. Píbedas, já ouvi. Mas já ouvi aqui dizer as puvides. Claro. Puvides, que ainda é mais. E, portanto, a grainha, as píbedas, as puvides ou as pepins, é tudo o mesmo. De lado para lado isto muda. Por isso, festas e romarias também é uma coisa que pode ter a mesma razão de ser, mas depois as manifestações são diferentes. Lá pelo norte é mais a dança e tal. Aqui pelo sul é mais o comes e bebes. Vocês são mais comilões. Comilões, não. Coitados, precisam de... Muito bem. Bom, isto passa a brincadeira, desculpem lá, está bem, mas é bom dizer as coisas num assim. passeio recente ao norte, né, e ao Minho, o que eu notei, e achei interessante, é que mesmo fora, apesar de ter ido a um local de romaria, São Bento da Porta Aberta, não é?
E ali percebi que a romaria o ano todo. Exato. Não é? Por acaso, acho que era próximo das festas, já tinham lá as coisas montadas, já tinham acontecido, mas, sobretudo ao fim de semana, via-se muitos imigrantes a fazer a sua romaria. E a levar o seu piquenique. Mas depois achei curioso, mesmo fora desse ambiente do santuário, sobretudo em fim de semana e sobretudo ao domingo, famílias inteiras a fazer piqueniques que aqui no Sul não se vê. E que eu percebi que se calhar lá é comum. É comum. Né? É comum. É comum. Não, e há centros atrativos. Sim. Não é só o atrativo da geografia, do morro, daquela sombra, daquela passagem de água que dá da frescura, ou quando as câmaras também tomam conta de alguns aspectos para a projeção das próprias freguesias ou concelhos, mas há os santuários, mesmo santuários grandes. Eu sei lá, a gente em qualquer altura que vai a Lamego, lá encontra em cima, na Senhora dos Remédios, lá encontramos sempre muita gente ali, porque também aquilo é alcantilado, tem muitas sombras, então não dá gosto. Claro. E depois, para as pessoas, isto de saírem de casa uma semana, vão, têm e encontram o que precisam. Para além do encontro das pessoas umas com as outras, é encontrar aquilo que precisam, da tal sombra, do descanso. E até o aspecto religioso, é verdade, Não, mudar de ambiente. Por acaso eu notei isso e... Nós aqui temos, desculpa só, aqui no Alentejo concretamente, temos vários santuários. Sim. Mas não é o atrativo que tem lá em cima chamado santuário. Lá em cima, em qualquer sítio, aqui há um santuário, ou até no cimo do monte, há lá uma capelinha, e as pessoas correm para aqui. É giro, muito giro isto. E durante o ano, né? Desde que o tempo proporciona, foi um pouco o que eu percebi, não é? Portanto, achei isso muito salutar. Não é? É salutar. A palavra mesmo é salutar, porque traz saúde às pessoas. Sim, e as famílias reúnem-se e é esse pretexto. Se calhar, depois ia pensando para mim próprio, se calhar no Alentejo, porque lá também o ambiente convida, né? Porque estive em pleno agosto e estavam 30 graus. Claro. E, portanto, assim à sombra e com uma brisazinha fresquinha. Está-se bem. É isso. Aqui no Alentejo, com 40 graus... Mesmo à sombra, com 35 e com, como nós dizemos, um bafo quente a bater nas nossas orelhas. As condições climatéricas também interferem. Também não ajudam, creio que é um pouco isso. Mas ainda assim, pronto, Maria do Rosário aqui... Mas é verdade, quando falavas isso, eu pensei, se a gente vai ao Bom Jesus ou Sameiro, não importa qual época do ano, tem gente lá. Muita gente. Tem sempre gente e é super agradável, sobretudo no verão, né? Porque não está tanto frio, porque no inverno é bastante frio. Claro. Mas no verão é extremamente agradável, é um lugar fresco, com muita sombra, com muitas árvores, com muito espaço para caminhar, para as crianças brincarem, levam os brinquedos, as trotinetes e essas coisas todas, e é realmente um lugar bom para estar em família. E o tradicional piquenique, que também é muito simpático. Exatamente. Então vai-se à missa, já se fica por lá, come-se, é muito interessante. E romarias, de facto, eu brincava aqui antes de começar o programa, eu ia a todas. Porque era o meu, já vem de tradição, era meu avô, tínhamos que ir ao São Simão lá, pôr as moldinhas, tínhamos que ir à Santa Rita, é perto de casa, vamos à Santa Rita. Era o São Bento, vamos ao São Bento. O São Brás, que é na minha paróquia, é São Brás, da Garganta, não é? É Nossa Senhora, que também é padroeira. Então, assim, é de facto algo muito comum, mas havia, né, ao falarmos aqui, havia realmente uma conotação muito religiosa. É claro que nós queríamos ir para os carrinhos lá andar, não é? Em crianças, é óbvio. Ou algodão doce, ou os docinhos de amor, que são muito comuns no norte, pelo menos, aquele docinho redondinho cheio de açúcar, não é? Bem calórico. Mas havia sempre aquela conotação, primeiro vamos à igreja, vamos lá, vamos ver a igreja, vamos rezar, vamos ver os andores, vamos, né? E depois então a gente dava aquela saidinha ali fora, né? A saidinha para espairecer, a saidinha das crianças e vinhamos embora. Mas é realmente algo muito forte, né? E mesmo no estrangeiro, né, também se vão criando algumas devoções assim, né? Posso falar concretamente de França, né? Tem grandes, por exemplo, em Lyon, é um lugar onde tem mais portugueses do que aqui. Sim. Não é? Não é bem assim. Não é bem assim, mas é quase. Portugal ainda continua a ser o país onde há mais portugueses por metro quadrado. Não, mas... E era interessante porque, pronto, eu tinha uma boa relação com a parte portuguesa, não é? O padre de lá e tudo mais. E se fosse em alguma época do ano ali, e também a época celebrávamos na Fourvière, que é lindíssimo, não é?
E não tem tantos portugueses investidos, mas vai o 13 de maio, enche 13 de outubro as procissões e nós fazíamos a rigor, não é? Do jeito que é aqui, a noite do dia 12 tudo mais, a procissão de velas, a subir ali. E realmente era um investimento, porque está no coração. Esta devoção à Nossa Senhora está no coração do português, né? Até mais, às vezes, do que a própria religiosidade de ir à missa e tudo mais, né? Mas Nossa Senhora, de facto, ela é um marco, né? na nação e nos imigrantes, que mesmo que não sejam grande coisa praticantes, mas à festa de Nossa Senhora, estamos lá. Disseste aí uma coisa, mas convém a gente recordá-la, porque é bom. Pode haver muita gente que cá até liga pouco à igreja. É verdade. Mas chega-se fora como imigrante e há uma necessidade das pessoas se reunirem e unirem. Exato. Tem dois pontos. É isto. É. Um é a questão que muitos chegam e ficam mais isolados. Pois. E ali é o lugar de encontrar outros portugueses Exato. e criar amizades, não é? Exatamente. Então, de facto, ali vê-se que há uma adesão fantástica. E também muitos disseram assim, em Portugal nem praticava grande coisa, mas aqui, ou pelo convívio, ou pela falta de algo. Exato. De algo, e foi encontrar na igreja esse algo. A solidão social faz aproximar e cria a comunhão eclesial. Como também já vi muitos estrangeiros aqui em Portugal que me disseram assim, eu vim para Portugal e encontrei Deus. Porque no meu país eu não praticava. Não, e aqui, não sei, parece que é mais convidativo e tal. Eu achei interessante isso, não é? Desculpa lá, eu vou meter, já que usaste essa expressão de um estrangeiro cá que encontra Deus. O que eu vou dizer, enfim, é um bocado de portuguesismo. Eu já fui a Lourdes, França, umas 3 ou 4 vezes. De nenhuma das vezes ali senti, eu vou dizer, o peso do sagrado que sinto quando chego ali perto de Fátima. Não sei porquê chego a Fátima. Há qualquer coisa diferente. Chego lá, nada. É verdade isto. Portanto, até um turista estrangeiro que chega cá não é só turista, é mais que isso. É verdade, é verdade. E eu saio de cá e vou para lá, sou só turista. Mas eu falo por mim. Pronto. Mas vocês, se calhar, podem ter também esta experiência quando um dia andarem por aí. Mas é verdade. A Nossa Senhora é a mesma, a de Lourdes e a de Fátima. Mas o que é verdade é que eu em Lourdes, o espaço, aquilo não atrai espiritualmente, se quiserem dizer assim. Chego a Fátima, é um peso, mas como é que é possível? E é. De facto, eu penso que Fátima é preponderante para mim, talvez porque está na minha história, na minha infância e tudo mais, mas quando eu chego a Lourdes sinto-me em casa também. Quando eu chego a Medjugorje, só fui uma vez a Medjugorje, mas sinto uma presença de Deus muito forte também em Medjugorje, até talvez pela própria mensagem, né? É um lugar mais desconhecido e que nem tanto apoiado, não é? Até agora. Mas ali um lugar onde se vive ali um caminho de conversão, onde se incita a confissão, onde se incita a reza do terço, a adoração eucarística. E eu fiz uma experiência fantástica em Medjugorje, né? Tenho um sonho de voltar. Fiquei uma semana lá e vi tantas pessoas assim, uma multidão de gente numa semana qualquer. Uma multidão de gente e pessoas assim, filas de confissão astronómicas, incontáveis, confessionários imensos, grandes e cheios. Fiquei tão assim, foi tão tocante, não é? Para mim, que talvez noutros santuários marianos, por exemplo, um que também é bonito, é La Salette. A gente sobe, vê as nuvens e não chega lá em cima. Não é? É bonito, é forte. Agora Fátima, de facto, não sei se é por ser daqui, não é o meu, não é? Naquele que eu cresci, naquele que eu tive mais contato. Mas todos os santuários marianos, para mim, são minha casa. Sim, estás a dizer isso e agora estava a pensar aqui no Alentejo e às vezes faço essa experiência. Há muitas ermidas e algumas já em completa ruína, perdidas por aí, não é? Pelos campos. E há pequenos santuáriozinhos, não é? Que nem têm sequer reconhecimento oficial, mas que as pessoas... Sim. Mas é curioso, em cada um deles sinto é verdade, Fátima há ali um fenómeno, Sim. porque até ouço pessoas que nem acreditam, nem são católicas, mas que chegam lá e sentem-se tocadas. Agora, aqui também no Alentejo acho muito curioso isso, né? E faz-me pensar que, apesar de ter sido uma terra completamente diferente, né? Pela história, pela vivência, pela presença também de outras religiões aqui, historicamente, hábitos, cultura, mas toda esta presença, mesmo, acho também curioso, ainda se vê em alguns daqueles grandes montes alentejanos, né? Que eram agrícolas, que era uma aldeia, ao fim e ao cabo, e
e quase todos tinham lá uma presença, tinham uma pequena capelinha, tinham, né? Tinham um pequeno... E isso também me toca um pouco, porque é no meio quase do deserto, né? Do meio do nada, mas o porquê isto, né? Porque aqui este... e ainda há algumas romarias aqui, também ao longo do ano, embora era isto que falávamos no início, é diferente a vivência no Norte e aqui no Alentejo. Depois também, como o Sr. Conde falava no início, assim, em jeito de reparo, também subscrevo, né? É pena, vai-se perdendo um pouco isso, né? E nós sabemos, e como bem diz no texto, estas romarias sempre, né? Mesmo ao longo da história e escritos que há, sempre juntou o sagrado e o profano, né? Atrás do sagrado depois surgiu o profano, pela necessidade depois de convívio, de estarmos com os outros, depois logo um negócio, depois uma comida, pronto, isso acho que é o ser humano, né? Em si próprio, na sua convivência, mas de facto é pena agora com a evolução dos tempos, por um lado, ainda bem que em alguns sítios, e se calhar pensando em algumas aldeias do Alentejo, ainda se continua, há uma comissão de festas que se calhar nem tem nada de religioso, né? Mas que ainda continuam, não, queremos manter aqui a memória, a identidade da nossa festa no verão. E cá está, e depois, então temos a nossa identidade, que é a nossa padroeira, ou o nosso padroeiro, mas temo também um bocadinho por aí, que o Sr. Conde fazia o reparo, de se ir perdendo este sentido religioso. Não é? A essência religiosa. De se ir perdendo. Sublinho e vejo que muitos sacerdotes passam o verão de um lado para o outro e pronto, a procurar ainda manter isso, porque já que depois a comissão organiza a festa, Sr. Padre, depois a procissão, e o Sr. Padre faz a procissão, e às vezes às 10 da manhã já com 30 graus, né? E às vezes quando é à tarde ainda pior, mas ainda procuram manter isso, né? Mas pronto, acho que apesar de tudo ainda há esse esforço de tentar manter, apesar de se calhar perdendo esse sentido mais espiritual e mais religioso e mais isto das identitário. festas e romarias, o título não está propriamente ligado ao aspecto religioso. O título que eu dei aqui ao texto, e aliás o texto faz referência ao atrativo, às vezes, das pessoas irem lá à igreja, mas é mais para estar ali no adro. Sim. É para ouvir a música, é para conversar, é para os tais comes e bebes, porque depois há as barraquinhas, cada uma com... Pronto, é mais para isso. Mas, enfim, antigamente não era propriamente isso, mas também se aproveitava para tudo, que eu digo aqui uma coisa que era muito verdadeira. Essas festas também eram uma maneira muito diplomática de se arranjar namoros. Sim. Então não é? E também, lembro-me, lá para a minha zona havia uma tradição muito engraçada. As pessoas que iam à festa, normalmente, eles, os homens, normalmente, levavam um cajado. Eu nunca percebi porquê, porque eles para caminhar não precisavam do cajado, que andavam todos os dias por ali assim, mas levavam o cajado. E nas festas, às vezes, fazia falta. Zangavam-se, discutiam e havia paulada. Eu lembro-me, mas era mesmo, havia feiras concretamente, aquelas feiras de mercado, semanal não, mas mensal, em que havia pessoas que não iam lá que não fosse com o seu... Porque era preciso. Era. E mesmo em festas religiosas, eu cheguei a ver uma vez numa procissão. Numa procissão? Numa procissão. É que depois da procissão, ok. Não, durante... Porque aquilo já vinha de trás, claro. Okay, e depois, eu também digo aqui que às vezes o calor e os copos animam. E depois há uma palavra que se diz, há um olhar que não sei o quê, há um olhar sobre uma rapariga, o outro viu, também queria a rapariga para ele, pronto, já dá logo. Mas a ver, numa procissão, andarem à pancada. É sério. Vi uma vez isso. Não interessa, não é preciso contar, mas quem nos está a ouvir, possivelmente, pode dizer assim, olha, realmente isto aconteceu. Todo mundo deve ter uma história, não é? Sim. Ter visto coisas mais... Em todos os lados há disto. Mas era, portanto, o que eu quero dizer, já há muito tempo para cá, que as festas e romarias, este título, não é propriamente para dizer às pessoas que fossem à missa.
ainda que fosse missa, entre aspas, solene ou Exato. solenizada. Missa com sermão. Era assim que se dizia na minha terra. Também, a missa da festa era com sermão, Era, as outras sim, eram sim. homilia curta. Não, homilia, não era homilia, era fazer os avisos. Mas dizer ao fim. Isso é do teu tempo, que tu és nova, tu és depois do Concílio Vaticano II. Sim. Quem ainda tem um bocadinho de experiência dos outros, do antes do Concílio Vaticano II, eu lembro-me de 2 priores que tive na minha aldeia. O último morreu já, eu tinha 20 e tantos anos, mas o primeiro eu tinha 6 anos ou 7. Mas lembro-me, aliás, eu até aprendi a ajudar à missa em latim. Muito bem. Nunca percebi nada do que aprendi, mas eu decorei qualquer coisa. É lá com o Sr. Padre. Ele e o outro a seguir nunca fizeram homilias, também não tinham jeito para fazer homilias, mas faziam os avisos. E eram os avisos assim. Mas os avisos eram em português, não era em latim. Sim. Os avisos em latim, ninguém... Sim, e as leituras ainda eram em latim, no princípio, depois passaram a ser em português. Mas ninguém percebia nada, o padre estava ali no altar, voltado lá para cima, costas para as pessoas, pronto, lá abria os braços, o sacristão às vezes tocava a campainha, eu nunca percebi, porque eu era miúdo assim, portanto. Só depois, mais tarde, é que comecei a perceber. E já foi nos meus princípios de vida, que foi o Concílio Vaticano II, ele foi em 63, não é? Portanto, e durou 2 anos. Eu, portanto, nessa altura percebi as mudanças e tal, mas queria dizer que antes não havia homilias, não havia nada, as pessoas iam à missa por obrigação, mas estavam ali como podiam fazer o que fazia aqui no Alentejo, que era estar cá fora, para fumar um cigarrito, conversar, e depois, quando chegava mesmo quase ao fim, então chegavam ali à porta. Basta que uma vez diziam assim, compadre, hein? Quase que não chegávamos a tempo. Já o padre estava a dizer, ida em paz, mas Muito bom. Ida em paz e o Muito Senhor bom. vos alcance. Não, mas isto é a brincar com coisas sérias, mas era mesmo assim. Era. Atualmente, a parte religiosa tem o título, é festa em honra de, mas não há nada disso. Agora, aqui a gente chama a atenção para umas tradições, Sim. sobretudo com características antropológicas e etnográficas. Do etnográfico, nós estamos mesmo a ver pessoas que tinham uma veste própria para a festa. Sim. Lá no Minho ainda continua a haver. Vocês, quando vão à Romaria, sei lá em cima em Viana do Castelo, aquilo, as mulheres vestem-se de uma determinada maneira, com aqueles cordões todos. Aquilo. É assim, é que não conseguem ir para uma festa que não vão assim arranjadas. Não é só estrear roupa, não, sim. É que há tradições. Sim, sim. E as tradições é bonito, não é? Então não é? Sim, sim. Bonito, mas fazem isso. Agora, nós temos, nos tempos que correm, não é romarias e coisas assim no género, mas temos uns chamados santos populares. Sim. Nós, como estamos aqui a falar já do meado de julho, em junho, eram os santos populares. Foi o Santo António, foi o São João e o São Pedro. Estes santos nunca foram populares. Nunca. Alguma vez na vida. Olha, pensa num São Pedro, que desgraçado do homem. O São João, coitado, até lhe cortaram a cabeça. João. João Batista, sim. Claro, são esses os santos populares. O que era popular era a tradição. E como era necessário, na tradição que vinha dos tempos dos romanos, dos gregos e dos povos peninsulares, onde não havia cristianismo nenhum, já se faziam as festas no tempo do verão. Sim. Eram as festas em honra das colheitas, pronto, era isso tudo. Apareceram santos celebrados por essas alturas, passaram a ser os santos populares. Pronto, nunca foram populares, ficaram mas ganharam o título, pronto. E depois a gente faz uma festa ao Santo António. Casamenteira. E por cima casamenteira. Olha, com casamentos indiretos na televisão. Mas agora vejam o que é que significa as festas em honra de Santo António. O que é que tem a ver com Santo António? A gente vê ali umas marchas populares, vê ali umas coisas. E o próprio Santo António, que tem lá uma igreja muito bonita lá em Lisboa, mas dá para a missa para meia dúzia de pessoas, o resto é tudo festa cá fora, que não tem nada a ver com o Santo António. Mas vamos ao São João, é a mesma coisa. Porto, sim.
Ou no Porto, em Braga e Sim, Porto, sim. tal. Festa. Pronto, e por aqui E a gente achei também muito faz. interessante, uma vez eu fui ao São João à noite, claro, as sardinhas por todo o lado, Sim, os martelinhos, sim. e o grande fogo de artifício ali no Sim, Rio Douro, que sim. é fantástico. Mas achei muito interessante, porque na capela de São João Batista estava a ter uma missa de vigília. Ah, sim. Muito interessante, eu nem sabia, não entramos porque, pronto, a gente vê uma igreja aberta e entra, não é? Foi assim que eu aprendi, né? A gente vê uma igreja aberta e entra. Fomos lá rezar e estava a começar uma missa, achamos fantástico, ficamos na missa e depois fomos para a festa, não é? Claro. Sim, Mas, sim. mas achei bonito porque Sim. nem sabia que tinha, não é? E pronto, realmente qual é a raiz do São João? É a missa, não é? Não, É mas- celebrar o não, São mas- João. mas E lá- depois temos uma noite fantástica Sim, pela frente. Ok, mas lá está, mais uma festa que tem o título de São João. Mas o São João nunca teve nada a ver com os festejos, nem com os foguetes, nem com as bandas, nem com o Rio Douro, nem com nada disso. Coitadinho, o São João, olha, cortaram-lhe o pescoço. Foi apropriado, Não, mas claro. agora, como é celebrado nessa altura, então passaram aqueles santos a ser os santos populares. Nunca tiveram nada E ganhamos de alguns popular. feriados regionais, não é? Sim. Isso é muito... É muito importante essa muito parte. Bom, e muito bom, pois claro. É, É como até o caso de Évora, não é? Que é o São Pedro, mas que nem é o padroeiro da cidade. Não. São Pedro é feriado aqui. É, e nem é o padroeiro da cidade. A E até foi. Então, no Santo António vamos para Lisboa, no São João vamos para o Porto e no São Pedro vamos Exatamente. para Évora. Pegamos os 3 feriados. Mas é que a gente Exatamente. aqui, como tem a feira do São João, Exatamente. Que terminava que no dia de São termina Pedro. São Pedro. E até foi uma escolha política o feriado, né? Nem foi por devoção. Exato. Claro, claro. Porque a paróquia é São Pedro, mas a igreja é São Francisco, portanto. Não, mas havia a paróquia e a igreja de São Pedro. Ah, é? É, agora, vocês se for passarem aqui por trás, onde não sei se ela é isso, mas é para tirar a carta de condução. O edifício da Sim. igreja foi transformado depois numa Ok. sala administrativa, como várias aconteceu. Foi. Nós, portugueses, sempre tivemos uma coisa muito boa, contrária às festas e romarias, que é pegar naquilo que é religioso e pegar nisso e transformá-lo em algo muito paganizado. E roubaram-se igrejas, roubaram-se conventos, roubaram-se as coisas mais variadas, porque, enfim, Portugal precisava de muitas coisas assim, os portugueses também. A gente vai, por exemplo, aí, sei lá, ao Museu de Évora, que até é Museu Nacional agora. Lá por cima da porta, lá está o símbolo da Casa do Bispo. Era o Paço Era o Paço Episcopal. Chegamos um bocadinho mais ao lado, encontramos ali uma biblioteca pública. E aquilo era a biblioteca da Diocese. Mas vamos aí aos Correios, aquilo era o convento do Salvador de Évora. Chegamos ao lado, temos ali as finanças, e aquilo era o convento de São Paulo, o Eremita. Enfim, chegamos lá embaixo ao chamado... Ainda lhe dá um nome de Convento dos Remédios, mas aquilo é onde os músicos... O Conservatório Regional tem, aquilo era o convento das freiras... como é que é, de Nossa Senhora dos Remédios. E por aí adiante, aqui em Évora, então, nós, parece que para um sítio qualquer para onde olhemos, que vejamos um edifício grande, antigo. Era da igreja. Era uma igreja, sim. Claro, Só olhas tudo para os bem. teados, vê-se Não, mas várias. chegam ali, Rua Serra Pinto, por aí vários abaixo, lá resquícios. encontram embaixo a escola Santa Clara Sim. e a igreja Santa Clara. A igreja, ao menos, vá lá. Ainda. Mas do resto, porque aquilo era tudo convento. E por aí adiante, sei lá, vamos aqui ao convento ou mosteiro. A escola de São Mamede também, não é? Sim, das Mónicas, Também exatamente. Mas chegamos ali ao Calvário e é a mesma coisa. Aquilo é Monumento Nacional desde Afinal, Évora 1909. foi muito sagrada. Évora chegou a ter mais de 30 conventos. Sim, segundo os registros. Mosteiros. Mas foi tudo, entre aspas, roubado. Olha, e graças a... Eu não gosto de dizer muita palavra porque às vezes sou mal interpretado, mas foi a ideia maçónica... Os iluminados. Os iluminados, exatamente, o iluminismo, que politicamente foi o jogo entre os miguelistas e os outros. Os outros ganharam, pronto, ganharam os outros. É exatamente quem depois veio mais tarde dar cabo da monarquia e fazer o que nós chamamos de República. 1830 foi uma coisa, mas a ideia continuou, foi desenvolvendo até que em 1910, implantação da República. É tudo as mesmas ideias e tudo apanhado o que já estava feito. Mas pronto. Portanto, não foi conservar as festas e romarias, não. Foi transformar em paganismo
Eu faço assim com a mão porque vocês percebem, vocês que me estão a ver. Em paganismo, aquilo que era de religiosidade. Apropriação. Apropriação, Apropriação. exatamente, apropriação. Sim, senhora, tenho que dizer mas há mais uma vocês. ideia, sim, Maria de Rosário. Achei interessante quando ele fala da tradição, das memórias e que é uma identidade muito própria do país e de facto é. Né? Eu acho que não vi noutros países a mesma forma de viver estas romarias, né? A mesma importância dada. Né? Acho que é isso, acho que nós damos muita importância, então é algo também de tradição, né? E como nós falamos, as tradições é bonito ver as tradições, os trajes da época, é bonito ver essas diferenças, né? Ver os ranchos folclóricos, né? Também é bem forte, não é? Sim. E tem muitas vezes apresentações, também tantas bandas que vão tocar nas procissões e tudo mais, também é um lugar de mostrar também ao serviço dos talentos, claro que são coisas, né? Como é que se diz? Não é compradas, mas são contratadas, não é? Para isso. Mas é bonito também ver toda uma movimentação, não é? A comunidade, não é? Ao fim e ao Exato, cabo, uma não é? união que provoca, não é? Sim. Pode ser que de facto não seja hoje tão centrado na religiosidade, não é? Que é pena. Mas o nome continua a ser o Pois. Santo Mas o nome Santo. continua a ter. É. Então, nem que mais não seja, há de provocar questionamento nas crianças. Porquê é que é Santo Fulano? Porquê é que é Nossa Senhora não sei o quê? Porquê é que porque antigamente, né, tinha-se isto, tinha-se aquilo e era desta forma. Então pode ser que isso dê abertura para falar um pouco do que era, não é? E por que não, né? E as confrarias que nos estão a ouvir, dar um relance né, à parte religiosa para dizer assim, olha, tudo isto existe. Né? O comércio que é normal e as pessoas vão à romaria têm fome e têm sede e têm tudo mais, não é? Mas tudo isto vem por causa de algo maior, que foi a parte não é? Religiosa, não é? Então é bonito participar, mais do que ver, não é? É bonito participar. Uma vez ouvi assim dizer que não se vê uma procissão, participa-se nela, não é? Nem que a gente chega no meio, não vai ficar a olhar ali, não é? Não é um espetáculo a passar, não é? E tem procissões lindíssimas no Norte, assim, com vestimentas e com as crianças vestidas dos santos, e são imensamente grandes. Exato. E tudo. É uma arte, acaba por ser uma arte, mas é preciso não sair do contexto, não é? E de ver a beleza, não é? A beleza que existe na igreja, não é? Que também se manifesta dessa forma, não é? É bonito, não é? Então, por que não trazer, não é? Trazer de novo a origem das festas, não é? E acho que é interessante aí as confrarias que organizam, não é? E que contratam todos os serviços à volta, não é? De realmente dar um relance, dar um destaque também àquilo que será a missa, a procissão, a vir visitar a igreja, não é? A vir ver os andores, a vir fazer uma oração, comprar uma vela, sei lá. Mas é importante manter aquilo que dá sentido à romaria, não é? Senão ficamos só nos comes e bebes e nos namoricos, não é? E nas danças. E nas danças. Disseste aí uma coisa que convém as pessoas também ficarem a saber melhor isso. Disseste que é uma procissão, as pessoas não vão ver, vão participar. Isto é, entram na procissão. Exato. O Alentejo, por tradição, não é muito de procissões. O que eu estou a dizer. É verdade. É muito de ver o cortejo passar. A palavra cortejo, vocês encontram a palavra corte. Uma procissão, as pessoas vão. Se é a corte que faz a procissão, as pessoas estão a ver a corte a passar. Évora, vocês reparem, por exemplo, numa procissão que é maior que se faz aqui pela zona, que é a procissão do enterro do Senhor na Sexta-feira Santa. Sim. Évora despeja-se para a procissão. Mas a procissão pode ter bastante gente, porque as pessoas depois vão se aglomerando. Mas as pessoas, a primeira coisa que fazem é estar de lado a ver passar. E é para ver passar o quê? Quem vai lá com a matraca, a ver passar a irmandade ou as irmandades, depois ver passar o pálio onde vai o esquife, e depois o bispo e mais assim pronto. Vão ver isso. Depois metem-se também. Mas sei lá, uma procissão dessas, se a gente quiser pensar que 3/4 partes ou mais da cidade de Évora se despeja nessa noite para ver a procissão, não vai ver a procissão, vai ver o cortejo. Como se fosse a corte a passar. Pensem nisto. Olha, um exemplo muito concreto. Isso para as pessoas que nos ouvem, isso até é interessante. Vila Viçosa, com Nossa Senhora da Conceição, sempre teve, desde o Dom João I, pelo menos, desde essa altura, o culto a Nossa Senhora da Conceição, que já vem
exatamente do santo da época, que é o Nuno Álvares Pereira, Exatamente. o São Nuno de Santa Contestava. Maria, que foi ele que mandou construir aquela igreja. Até. Bom, mas continuando, depois chega-se ao Dom João IV e lá, já com a igreja feita e tudo, então lá é feita a dedicação de Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Mas o que eu ia dizer, pelo menos desde o século XVI, ou até XV, que o culto a Nossa Senhora da Conceição era sempre feito, entre outras coisas, com procissão. Eu nunca vi tão pouca gente em procissões, com muito culto, como é do Nossa Senhora da Conceição, como em Vila Viçosa. Porquê? Porque era sítio régio dos duques de Bragança. E as pessoas viam-nos a passar. Atenção. Viam o cortejo, corte, a corte. Percebam na palavra cortejo isto. Isto espalhou-se um bocadinho por aí. Eu sei lá, eu vou dizer agora aqui, em Nossa Senhora da Graça do Divor, eu faço lá a procissãozinha da festa. A festa aparece aí nos cartazes, festas em honra da Nossa Senhora da Graça do Divor. Não, aquilo é a festa em honra do comes e bebes, do frango assado e da cerveja. Estou a falar a sério. Porquê? Porque a Eucaristia e faz a procissão. Qual que é? A procissão que é feita à noite, até dá para abrir a festa, vão, por exemplo, sei lá, 100 pessoas na procissão. O resto já está lá. Já está a ver. A ver e, sobretudo, a ver se as tascas têm já o franguinho como deve ser. Ouça, eu estou a falar a sério. Sim, isto é sim, verdade. sim. Mas lá é assim em todo lado. Por aí. Sim. Em todo lado. Sim. Mas ainda assim, Dá Sr. um bocado de Cónigo, respeito. Mas há respeito. E agora com a questão falámos há pouco de Nossa Senhora de Fátima, pronto, e agora com as redes sociais temos acesso, os senhores padres vão partilhando e as paróquias, mas há a devoção do mês de maio sim, e depois a procissão das velas. sim. Se calhar tem sido uma nova, né? Lá com 100 anos, uma nova devoção e essas aí vê-se muita gente a participar, né? Vê-se muita gente a participar. Já agora, E mesmo nas visitas pastorais ainda sim, não há, este ano já sim. o senhor Mas isso é arcebispo. o Alentejo. Sim, o Alentejo, sim. em relação a Nossa Senhora, conserva muita devoção. Sim. Mesmo até com homens, mas Sim, sobretudo o lado feminino, sim, a Nossa Senhora. E procissões que se façam, o pessoal vai. Não, era isso que eu ia dizer, isso, sim, na visita pastoral, às vezes já faz-se. tenho acompanhado e outras vezes vejo as fotografias, o senhor arcebispo vai, junta-se ali algum aglomerado e tal, conforme os sítios. Mas depois os momentos mais fortes, até mais do que a Eucaristia final, que o senhor arcebispo celebra, o que se nota é quando vai a imagem peregrina É o e aspecto, a procissão. é o aspecto que nós E- aqui chamamos a festa Sim. e a romaria. E a Romaria, sim, É nesse isto. sentido. Mas agora a gente vai dizer, também é verdade que não podia ser de outra maneira, mas, por exemplo, Fátima. Nossa Senhora faz aquela procissão da capelinha até lá em cima e dali até à capelinha. Pode dar a voltinha um bocadinho maior. Mas as pessoas estão a ver. Estão, por exemplo, Sim. 200 mil. Em Era Fátima, impossível que sim, se movimentassem. Em Lourdes ainda se faz a coisa um bocadinho diferente, porque fazem aquilo em Esses. Ok. E aquilo ainda se movimentam assim. Ali é tudo, para ali e para cá. Pronto. Mas a ideia de procissão iguala a ideia de cortejo. Agora, também é verdade que o cortejo é uma palavra que em português não tem conotação religiosa. Tem conotação de ver pessoas importantes que passam, ou vestidas a rigor. E por isso é que aqui há muitas procissões que são procissão no sentido do cortejo, porque as pessoas vão ver, lá está, as irmandades a passar, as pessoas vestidas desta maneira ou daquela, as tradições que se fazem, é assim. É verdade, pronto. Festas e romarias. Vocês gostam muito de festas e romarias, não é? Sobretudo pelo frango assado. Ora, está. E a É isso. sangria fresquinha. Também. Não, Esqueci-me da mas, sangria. mas agora que fala nisso, e estamos em jeito de brincadeira, mas acho que, agora tirando toda a questão religiosa, que acho que já falámos bastante, eu acho que é bom que quando se continuem a fazer, mesmo estava a falar de Graça de Divor, e falamos todas as terrinhas do Alentejo, e não só, mas por este aspecto social e do coletivo, porque infelizmente, e já temos falado noutros reflexos, esta questão está-se a perder muito. Está-se a perder muito
este sentido de coletivo, de comunidade, de pertencer a uma comunidade, de, como há pouco a Maria do Rosário, que as pessoas vão e os da banda e toda a gente se coloca ao serviço ali e todos aproveitam os talentos uns dos outros. E isso está-se a perder. E ainda haja pelo menos estes momentos em que as pessoas se lembram, olha, não somos uma aldeia. Há não é? imigrantes, quando vêm, reúnem. Não, os imigrantes, como uma a Maria do Rosário sentiu isso, né? Porque as pessoas sentem essa falta, né? Dessa identidade, mas no dia a dia, nós e que vivemos se calhar em sítios mais pequenos aqui no Alentejo, e se calhar noutros sítios é igual, esse espírito coletivo nem existe, praticamente, porque cada um está na sua casinha, já quase não há espírito de vizinhança, porque as pessoas, cada uma tem as suas rotinas e tem os seus cãezinhos, mas mesmo assim é que não se vê, até não há muito tempo, há 2 meses ou 3, né, tivemos o famoso apagão e aí também notei isso, quer dizer, ainda nos outros dias a gente pode dizer, o pessoal tem um Netflix, está em casa a ver as séries, as telenovelas e não vem conviver, porque eu ainda sou do tempo que, pelo menos agora nesta altura de verão, aqui no Alentejo, se calhar no Norte fazem igual, nas aldeias, as pessoas, assim que jantavam, vinham para apanhar o fresco. Né? Era. Sentavam-se à porta, e alguns iam caminhando, e havia um pouco... Isso já não existe. Não se vê tanto. Isso, não. O pessoal agora tem o ar-condicionado. Não, e as pessoas também já não vivem nas aldeias assim, aí Sim, para depois vir para a porta. exatamente. Olha, sei que no dia do apagão os meus vizinhos da frente fizeram uma grande churrascada aqui em Sim, Évora. mas Foi uma festa. Mesmo no dia do apagão, no início não via ninguém, mas depois comecei a ouvir vozes e as pessoas aí, pronto, quase foram obrigadas, olha, temos que ir ver se a luz estava mais claro fora. Exatamente. Em determinado momento, dentro de casa já estava escuro, mas fora ainda estava bastante claro. Exatamente. E achei muito interessante, porque fizeram ali uma festa e uma barulhada. Provocou. Foi uma convivência, estás a ver? A gente viveria bem sem luz. Exatamente. Eu pensei, não havia telemóvel, não havia comunicação, já tive ali um fim de tarde de sossego. Havia mais espírito coletivo. Foi, achei muito interessante. E acho que fez-me refletir, ficar sem luz. Sim. Ficaram a fazer uma romaria. Fizemos uma romaria. Sim, quase, não é? Mas e fomos dormir cedo também. Exato. Acordamos quando voltou a luz, porque eles fizeram uma grande festa quando voltou a luz. Ai, que é isso? Mas acho que ainda bem que ainda vai havendo estas festinhas por Agora, em relação a isso, né? dos vizinhos não se conhecerem, sim. é uma verdade, né? E também já falamos disso, quantas vezes acontecem situações em apartamentos e tudo mais, e as pessoas estão lá trancadas e ninguém sabe o que aconteceu. Mas em França há a festa do vizinho. Há um dia no verão que é a festa do vizinho, põe-se cartazes por todo o lado e realmente os prédios organizam na parte exterior uma festa para os vizinhos conviverem e se conhecerem. Eu nunca vi isso em lado nenhum, mas achei muito interessante, não é? Cada um trazer um prato, uma sobremesa, um petisco, uma coisa qualquer, não é? Provocar o convívio. Provocar né? o convívio para que os vizinhos se conheçam ali, entre os vários prédios que estão ali à volta, e é muito interessante, muito interessante. Sim. Enfim, de facto, hoje a gente não conhece, né? Nas aldeias conhece bem toda a gente, mas nas grandes cidades aqui, eu conheço a minha vizinha do lado e pouco mais, né? É engraçado ver pronto, que cada um vai vivendo a sua vida, né? Exatamente. Enfim. E pelo menos a festa ainda tem este condão de das pessoas voltarem a ver, falar, é interessante. e sentir, afinal, a aldeia ainda tem algumas pessoas, não é? Apesar de cada vez menos. Sr. Cónigo, sim, senhor. Estamos nos últimos minutinhos para fechar. Sim, senhor. Eu dizia 2 coisas, mas assim muito rapidamente, que estão no texto. Dizia assim: as festas e romarias tão caras à alma do nosso povo. Aqui na palavra povo, tirem-lhe toda a carga política. Fiquem só o povo no sentido de as pessoas, como pessoas. Povo crente e folgazão. 2 coisas juntas. O povo simples, crente e folgazão. Quando a gente fala em festas e romarias, tem que ter em atenção este aspecto. O povo crente. Eu não digo um povo cristão. Crente quer dizer que vê para além do óbvio. Explicando-me. Crente quer dizer que reconhece que aquilo que é e aquilo que vale o deve a alguém superior que aqui não está presente fisicamente. O crente. Simultaneamente, folgazão é que as pessoas gostam de manifestar alegria mesmo quando a vida lhes corre mal. Eu dizia no texto, e lembrem-se disso,
uma coisa muito importante, que as festas e romarias são desde que o homem é homem. É tal e qual como o culto dos mortos. Desde que o homem, há culto dos mortos. Se calhar foi o primeiro género de manifestação das pessoas, não só com o vizinho, mas com alguém que de família morria, para ficar ligado. E aqui o vizinho é uma espécie de troca de quem era família, que não está, mas está o vizinho. Formamos grupo, há alegria e partilhamos. Porque na festa e romaria, os tais copos, comes e bebes, é a maneira que nós temos de partilhar. E é curioso quando dizem, olha, agora, isto com os rapazes e os homens é muito, esta rodada é comigo. E a rodada é dos copos de cerveja, pronto. Depois tipo, não, esta rodada agora é comigo. E tudo isto se conjuga. É verdade. É uma forma de termos presente aquilo que já está ausente. Ou porque agora nos tempos que correm não se liga a isso, cada um está muito a olhar para o seu umbigo e não olha para aquilo que é a nossa relação social. Bom, a segunda coisa que eu queria dizer está mesmo no fim, que diz assim, fazem parte de tradições e memórias de um povo que luta para manter atual a cultura secular. É curioso que as festas e romarias não são inventadas agora, são um retomar no tempo que correm aquilo que era próprio, não é acidental, era próprio da natureza humana. E talvez por causa disso é que eu gosto muito das festas e romarias no sentido do atrativo. Seja os imigrantes que vêm cá, sejam as pessoas que são levadas lá para o sítio onde se faz a festa, seja o que for. Isto é próprio da natureza humana, é antigo, é secular. E a gente vai pondo no tempo de agora e é uma forma de, com isto, estarmos a educar as pessoas mais novas. Porque até nisto a gente verifica, ou tem verificado, que esta gente nova agora não liga a nada. Mas quando é para isto de festas e romarias, quando vêm uns de fora, também se reúnem. Boa. Transformar em atual aquilo que é secular. E foi o que eu achei que devia dizer agora para terminarmos nós. Queres dizer alguma coisa mais, Pedro? Muito obrigado. A Maria do Rosário também. Assim que nos veio, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Esperemos que tenha sido proveitoso também refletir sobre estas tradições, estas festas e romarias que de facto fazem parte da nossa identidade. Voltamos a marcar encontro no próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.